noite a todos os convidados que estão conosco aqui nessa noite, nessa live muito especial. Agradeço à professora Renata, à professora Mara, pela disponibilidade, pelo sim, quando convidamos, e por compartilhar conosco a experiência, todo o conhecimento que vocês têm nessa área de educação física. Então, Renata, com vocês aí essa noite. Estamos ansiosos para ouvi-las. Que bom. Boa noite. Agradeço o convite, da faculdade, pessoa do diretor Ivanilson, Maria Ângela, sempre nos motivando, sempre nos incentivando, sempre dizendo que nós podemos ir além. Isso é muito bom, viu, Maria Ângela? Agradeço você pela confiança e pelo incentivo, Você sabe que no início eu estava um pouquinho receosa de estar fazendo as lives, mas você foi me incentivando aí. Chamei a minha irmã, para participar conosco, por ser professora na área da educação física, na rede municipal há muito tempo. Então, eu vou pedir para que ela se apresente antes de nós iniciarmos, tá bom? Mara? Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu sou professora da rede pública municipal, de ensino de Sorocaba. Tenho experiência também de mais de 11 anos na área de atividade física e qualidade de vida, no município em Votorantim, na área de esporte e qualidade de vida, especialista na área de pedagogia do movimento e atividade física e qualidade de vida pela Universidade Estadual de Campinas. Muito bem, Mara. Mara também ela tem formação em teologia, Ela também fala um pouquinho, Mara. Eu sou teóloga, formada em teologia, também trabalho numa comunidade da Igreja Metodista, na área rural, já faz mais de 20 anos que a gente trabalha lá, e pastoralmente, pastoreando a comunidade, mais especificamente, já estou no 6º ano. Que bênção, Mara, uma educadora teóloga e com toda essa disponibilidade de amor ao próximo. Parabéns. Obrigada. E também ela tem formação em pedagogia, que também esqueceu de comentar com a gente aí. Fez pela Universidade Virtual, Mara? Da Unesp? Pela Univesp. Isso. Uma turma que abriu para professores da rede pública de ensino, foi uma única turma que eles abriram e depois não deram continuidade, mas foi específico para professores já da rede pública, estadual e municipal, e foi uma experiência bem gostosa também, muito Que maravilha, hein? Pedagoga, educadora física, teóloga aqui conosco nessa noite. Que maravilha mesmo. Isso vai ser muito importante para a nossa discussão, para a nossa conversa, Sim. Porque quando nós estamos falando sobre o corpo, a gente não pode esquecer também dessa área espiritual do nosso corpo, Exatamente, exatamente. E para nós iniciarmos essa nossa conversa, o tema, que nós colocamos aí é o Covid e a educação física escolar. Pensando nesses desafios que nós estamos tendo, especialmente com as nossas crianças e adolescentes. E eu pontuei aqui, em conversa com a Mara, sobre essa importância da educação física na escola. Então, a educação física escolar, ela contribui para o desenvolvimento todo da criança e do adolescente, E, na verdade, as práticas de atividade física e esportiva, elas contribuem para qualquer
na vida de qualquer pessoa, né? Mas o nosso propósito aqui é falarmos especificamente da área escolar, tá bom? Então, eu ressaltei aí alguns pontos que nós discutimos, inclusive, no curso de pedagogia, né, meninos? Vocês que estão nos ouvindo aí vão se lembrar um pouquinho, né? A atividade física, o exercício, o esporte, ele vai contribuir para as áreas, né? Do social, emocional, físico e intelectual. O que seria isso, né? Então, a gente vai começar falando de cada uma delas, né? Nos aspectos sociais, o que nós vemos de benefício da educação física nessa área do social, né? Primeira coisa que a gente vê é o relacionar-se, né? Nós estarmos em contato com outras pessoas, e isso é muito saudável. Outra coisa importante que a gente aprende é o respeito, né? A tolerância, a cooperação, a gente aprende a perder, a gente aprende a vencer, né? A esperar a nossa vez. Então, ela tem muitos benefícios nesse aspecto social, né? E também de distrair, né? De nos distrair, de nos alegrar. A atividade física, a gente vai falar um pouquinho, ela traz uma sensação de bem-estar, né? Os hormônios aí que são estimulados no nosso corpo trazem essa sensação de alegria, de bem-estar. Outra coisa que nós colocamos ali, eu não lembro a ordem agora, vou voltar na tela aqui para ver a ordem. Emocional, quer falar um pouquinho, Mara, desses aspectos emocionais? Mara? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estou. A Mara, será que está com o microfone desligado? Agora ela ligou. Oi. Olá, olá. Oi, Rê. Isso, obrigada. Quer falar um pouquinho do aspecto emocional? Sim, se puder deixar aparecer na nossa tela aí. Tá bom. Para eu saber onde que eu estou aparecendo. É melhor. A atividade física para o aspecto emocional, ela é fundamental, né? Ela é comprovado, há muitos estudos, né, que mostram a ligação direta, né, da atividade física relacionada aos hormônios, às ações no cérebro, né, com sensações, com o disparo, né, a liberação de substâncias que interferem assim de modo natural e muito rápido, né? Então é só a gente fazer um teste rápido e observando, né, atento, você já verifica, né, que naturalmente você faz uma caminhada, até mesmo aquelas pessoas que não gostam, né, de fazer uma atividade física. Naturalmente, depois da caminhada, você sente um bem-estar, né? Você sente uma sensação, você percebe uma sensação diferente no seu organismo e, consequentemente, no nosso emocional. Então, ela é fundamental, né? Especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? É um escape que não tem dimensão para nós, né, nesse tempo. Então, e o emocional, como nós também sabemos, ele desencadeia muitas outras sensações, benefícios ou malefícios na nossa saúde, né, na nossa saúde tanto física como no emocional, né? Então, a gente também tem indícios e na prática, né, assim, na observação, no olho nu mesmo, você observa, você já vai perceber, e também tem muitos artigos, muitos estudos que comprovam isso, né, da atividade física, que interfere no nosso emocional e que o nosso emocional, consequentemente, também interfere na nossa qualidade física, no nosso corpo físico, na nossa saúde. Algumas coisas assim bem práticas, né? Melhora o estresse, a qualidade do sono, a gente se sente mais relaxado, né? A gente tem sensações assim
de bem-estar que vão interferir nesses aspectos, né? De relaxar, de se sentir melhor, melhora a nossa autoestima também, né? Nós nos sentimos mais bonitos quando fazemos a atividade física, isso tudo é comprovado, né? A Organização Mundial da Saúde, ela indica que a atividade para crianças de 2 a 5 anos seja feita de pelo menos 2 horas na semana. Já para crianças e adolescentes, né, dos 5 aos 17 anos, que sejam feitas todos os dias por pelo menos 1 hora, né, uma atividade de moderada intensa por pelo menos 1 hora. Ou seja, é importante porque todo dia, né, é indicado para essa faixa aí do final, né, da pré-escola, ensino infantil, final da educação infantil, ensino fundamental e ao longo do ensino médio, né? E os adultos têm a recomendação de que façam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, para que trabalhe todos esses benefícios, né? No aspecto físico, vai fortalecer os músculos, trabalhar a capacidade cardiovascular, né? Vai trabalhar o coração, vai trabalhar a capacidade respiratória, a gente vai ter ajuda no fortalecimento desses músculos, tendo mais massa magra, né? Diminuindo gordura, isso vai depender da intensidade dessa atividade sendo feita, né? Pode ajudar na perda de peso, na nossa disposição para fazer outras atividades, né? O físico acho que é o que a gente mais fala, né? Saúde aí vai entrar, diminuição de possibilidades de outras doenças, né? Então, a atividade física, ela está diretamente ligada ao benefício dessa saúde, né? Com relação aos aspectos físicos, diminuição de outras doenças que estão cada vez mais comuns por conta do nosso sedentarismo, né? E o que eu gostaria de destacar, que a gente não fala muito, é da importância, né, da atividade física no aspecto intelectual, e especialmente das crianças que estão em formação, né? Vai trabalhar na concentração, vai trabalhar no pensamento crítico, ajuda a criança na autonomia, concentração, não sei se eu já falei, né? Enfim, por isso que a educação física existe no ambiente escolar, porque ela é fundamental e ela vai ajudar em todo o processo de aprendizagem da criança, tá bom? E a partir daqui, né, para fazer essa breve apresentação para vocês, em algumas coisas que nós falamos rapidamente, dos benefícios da atividade física para a nossa vida, a gente queria pensar um pouquinho junto com vocês aqui, como que nós estamos durante essa pandemia? Como que você está aí na sua casa? Olha o bonequinho aí, medo, insegurança, comendo muito. Posso que as meninas estão dando risada nessa hora aí, né, meninas? Será que nós estamos assim, ó, parecido com o Simpson? Espero que não, né? Oi. Ou comendo Nós muito, estamos ou comendo muito. Comendo muito? como já No foi meu falado. caso, não comendo muito. Desculpe, no meu caso, o quê? Às vezes comendo muito, às vezes não comendo muito. Olha Porque só. perde o apetite por conta da ansiedade, desse estresse todo, né? Isso, né? Então, além do medo, da insegurança, todo esse estresse, né? Isso aí, Maria Ângela, se dedicar 150 minutos na atividade física, né? Isso mesmo. Exatamente, precisamos, porque a gente come, vive na cozinha cozinhando, no computador fazendo, né, atividades do trabalho e outras coisas mais, e acabamos esquecendo das atividades físicas. Estou aqui me cobrando, viu, Renata? E marquei bem grande aqui, 150 minutos por semana. Isso é bom. Agradeço aí a fala nesse sentido. E vai trazer um benefício que é só provar, é só começar que você vai ver que em uma semana. Questão de disciplina, não é, Renata? Isso, é uma isso disciplina, é realmente cumprir com aquilo, 20 minutos por dia, meia hora, né? Isso. Eu estava lendo. Eu me sinto Simpson. Está se sentindo assim, Escobar? Meu cabelo,
Só falta o sofá. Só falta me jogar no sofá. A latinha na barriga, não, hein? Não vai. Que tristeza, a latinha também. A gente está brincando aqui, mas nós, né, vivemos numa sociedade que historicamente ela foi negando o corpo, né, e foi valorizando as capacidades intelectuais do homem. E isso foi fazendo com que nós nos acostumássemos, né, com essa vida sedentária. Exatamente. Eu lembro, Renata, na época de ensino fundamental, Fundamental 2, que nós tínhamos a opção de fazer ou não a educação física. Como eu era muito tímida, eu tinha vergonha, eu preferia não fazer, ficar ali sentadinha, conversando com quem também não queria, não tinha um incentivo e eu também não sabia a importância. E você vê o reflexo durante toda a minha vida, parece que é uma fuga das atividades físicas, é estranho, mas eu acredito que começa aí no ensino fundamental. Isso. Renata, você perguntou como estamos, né? Você colocou ali alguns indícios: medo, insegurança, sedentarismo aumentado, né? Para aqueles que já vivem, né, na correria, na vida sedentária, a gente, na verdade, está vivendo uma falsa sensação, né, de que nós estamos, entre aspas, parados, né? Enquanto que, na verdade, as funções, as atividades se misturaram, né? Num ambiente só, o que causa um estresse maior do que a sociedade já vive, né? Já vive uma situação de estresse. E com essa situação, nós vemos pessoas em situações mais alarmantes de estresse, muitas pessoas num nível, né, de tensão muito grande, com a perda de emprego, né, com a perda de familiares, né, muitas pessoas perdendo seus familiares, famílias, crianças, né, passando por essa situação de perda. Então, situações que são cotidianas, mas que foram mais motivadas com essa pandemia, com essa situação que nós vivemos de quarentena, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, colaborar nesse tempo, com um estudo que eu estava lendo, bem fresquinho, que saiu, a respeito exatamente dessa importância da atividade física nesse momento de quarentena, de pandemia, e da atividade estruturada, e que as nossas crianças, né, têm também vivido essa dificuldade. Na escola, né, querendo ou não, elas têm, no município, 2 aulas na semana, né, Fundamental 1. Fundamental 2 tem 3 aulas na semana, de forma estruturada. E esse estudo do Colin Webster, um PhD, um estudioso reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente, ele mostra, né, a importância dessa atividade estruturada para as crianças, para as famílias, e para que, como a Maria Ângela comentou, né, a importância disso ser incentivado desde a primeira infância. A importância da atividade física ser desmistificada, né? Ela ser estimulada, ser incentivada, ser ensinada às crianças, os adolescentes, a serem pessoas autônomas, saberem se organizar, saberem criar e escolher a sua própria atividade física, né? Quando adolescente, quando na vida adulta. Essa atividade estruturada, essa atividade motivada na infância, pela parceria dos pais, da família, vai refletir num adulto mais ativo, né? O que nós vemos hoje em dia, muitas pessoas que têm muita dificuldade, resistência com relação
a atividade física, a educação física, que na verdade é algo natural do ser humano, né? O movimento é algo natural nosso. Como a Renata mencionou, com o decorrer do tempo, foram se valorizando qualidades intelectuais, né? Em detrimento à física, mas uma coisa não pode caminhar sem a outra, né? Porque os estudos mostram como, na vida das crianças, a educação física, a atividade física, o movimento está intrinsecamente ligado à qualidade do aprendizado dela e do desenvolvimento das crianças. Então, esse estudo que eu estou me referindo, ele mostra, ele indica que as crianças, na época de férias, elas aumentam o número de crianças sedentárias, de crianças paradas. Por quê? Eles acham, né? Eles levam, os indícios mostram, através de outros estudos também, que a falta dessa atividade estruturada pode levar as crianças a fazerem escolhas pouco saudáveis no dia a dia delas, fazendo com que elas passem muito mais tempo na frente da televisão, em videogames, né, e outras atividades assim mais paradas. Então, essa pesquisa e os pesquisadores têm visto pelos números, né, que essa atividade estruturada e desencadeada na infância, na primeira infância, ela é muito importante para que nós tenhamos um grupo de pessoas com mais qualidade de vida, mais saudáveis, quando na vida adulta, né? E tanto que eles tomam a educação física, infelizmente, como a pílula não tomada, né? Porque os estudos mostram, lá nos Estados Unidos, o Serviço Social Humano recomenda que as crianças e adolescentes passem pelo menos 1 hora por dia correndo, andando de bicicleta ou fazendo qualquer atividade física. No entanto, o que acontece? O que eles notam? Que apenas 1 em cada 4 crianças entre 6 e 17 anos cumprem essa recomendação, estavam cumprindo esta recomendação antes da pandemia. Então, o nível de atividade física despenca quando as crianças chegam ao ensino fundamental. Eles verificam isso, que as crianças acabam se exercitando menos, fazendo menos atividades, práticas esportivas, da idade de 7 a 10 anos para a idade de 11, 14 anos, elas gastam um total de 7 minutos a menos em atividade física diária. Maria Ângela escreveu aqui no chat. 120 dias das crianças sem escola, mais guloseima, mais computador, mais celular e menos atividade física. Muito preocupante. Essa nossa discussão nesse tempo é exatamente nessa intenção, né, de nós ficarmos atentos a isso, né, e tentarmos proporcionar, mesmo que em casa, momentos que a gente possa, né, fazer atividade. Alguém comentou aí que já começou, há 3 semanas está caminhando, né? Não sei se foi a Jaqueline que comentou. E é isso mesmo, a gente precisa vencer isso, né? A caminhada em horários, né, em lugares onde não tem aglomeração, é muito importante, pedalar uma bicicleta, né? Tudo isso vai ajudar física e principalmente nesse tempo emocionalmente, né? As crianças, elas não estão desligadas, elas estão o tempo todo absorvendo todas essas nossas preocupações, né? E como elas vão, né, daqui a um tempo voltar para a escola? Será que elas não vão estar mais ansiosas, mais preocupadas, se ficarem focando só nisso, né, no que a gente tem vivido hoje? Então, é preciso, né, essas práticas, como a professora Mara falou aí, estruturadas, para que
isso não se perca em casa, né? Só estou caminhando para os 3 dígitos na balança. Não pode, isso não pode, Sarielle. Tem que caminhar de verdade. Então, a gente precisa resgatar isso, né? Começar nos nossos espaços internos, em casa, incentivando as crianças, nas aulas remotas de educação física também, né? Eu vejo quanto... Desculpa, né? Cortei a professora Mara e não parei mais. O quanto as aulas de educação física são desprezadas, né? Assim, a criança... o foco das escolas, o foco das famílias é o quê? É o português e a matemática, né? Nesses tempos. E a educação física vai ficando. Se der tempo, eu faço, né? Se der tempo, e nunca dá tempo, se a gente não se posicionar, como disse a Maria Ângela, né? Precisa escrever em letras bem grandes para não deixar passar. E é isso mesmo, porque é algo que a gente poderia tomar para nosso benefício e nós usamos muito pouco disso, né? E com isso, vamos gerando aí cada vez mais crianças e adolescentes acostumados a essa rotina que não põe o corpo em movimento e consequentemente, né, as doenças vão aumentando, as doenças físicas, doenças psíquicas, né, em todas as áreas. Renata, com licença. Recebi um recadinho aqui que pessoas não estão conseguindo entrar pelo link que você passou. Várias pessoas não estão conseguindo entrar. E, enquanto isso, eu vou falando aqui algo que você me chamou a atenção. Como educadores, nós já observamos a importância dessa parceria entre a escola e os pais, as famílias, né? E com essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, essa situação aí foi ainda mais intensificada, né? A gente verifica tanto a importância da escola, né, do ambiente escolar, né? Eu acho que foi reforçado e ficou muito e tem se intensificado, né? Essa importância da escola, do ambiente escolar, dos professores, né? Mas também o quanto as famílias são importantes nessa parceria, né, do aprendizado da criança, do crescimento, do desenvolvimento da sociedade como um todo, né, relacionado à escola, à educação. E nós vemos, então, esse é o nosso estímulo, essa é a nossa motivação nesta noite, né, é despertar ainda mais essa parceria que precisa ter, né, entre a escola e os pais e as famílias, né? Apesar das aulas remotas, né, essa companhia, esse incentivo, essa motivação dos pais, da família, fará toda a diferença no emocional das nossas crianças que estão em casa, né? Por mais que elas façam, por mais que elas tenham um espaço na casa e que elas brinquem, né, no seu dia a dia, como nós vimos aqui, essa atividade estruturada, ela ter essa conexão, né, com os professores, com a escola, é um incentivo a mais, é uma disciplina, como a Maria Ângela falou, da importância da disciplina, né? Ela vai ajudando a criança a estabelecer um horário, né, de aula, de atividade física, e essa disciplina fará também toda a diferença no hoje, no aqui e agora, com todas as nossas limitações, né? Porque nós não podemos nos esquecer que são muitos os espaços que nós temos, né? As crianças são as mais diversas, as famílias mais diferentes possíveis, realidades tão diferentes, mas independente de realidades e da nossa diversidade de ambientes, essa questão da família, da atividade estruturada, vai nos ajudar muito nesse tempo de passar, né, por esse tempo que nós estamos vivendo.
Muito bem, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, coisas que nós já falamos, né? Que podemos fazer em casa com as crianças. Foi? Acho que eu não consegui. Está aparecendo para vocês o Simpson? Não. Não. Não? Não. Bom, não estou conseguindo. Vai tentando aí, Renata. Eu quero dar algumas sugestões. Eu acho, não sei se a próxima slide é esse, né? Mas, sim, assim, a gente, às vezes, eu observo como mãe, como mulher, como professora também, eu observo que, às vezes, a gente pensa em coisas grandes, né? Às vezes a gente se impõe metas grandes, desafios, às vezes, grandes, e acaba não conseguindo alcançar, se frustra e para, né? Então, aqui fica a sugestão, para nós pensarmos e nós levantarmos, elencarmos situações simples, às vezes metas pequenas, começar, né, com metas pequenas, simples, que seja de 15 minutos por dia, já está ótimo, já é uma meta assim, muito boa para a gente iniciar, e coisas essenciais, fundamentais, do dia a dia, que a gente pode trabalhar com as nossas crianças, com a nossa família, e que farão a diferença. Aí aqui, né, a gente deixou algumas coisas simples, né, que nós podemos fazer dentro dessa proposta, né, de um tempo pequeno, para que a gente não crie grandes expectativas, como a professora Mara acabou de falar, né? Atividades como alongamento, pular corda, desenhar amarelinha no chão, ou no próprio piso da casa, jogos simples, as crianças gostam de jogos de raciocínio, né? Dama, stop. A minha filha tem amado brincar de stop. Toda semana ela pede para a gente brincar de stop e ela vai aí também trabalhando toda essa questão de alfabetização que ela tá, né? Então, une uma coisa com a outra. A gente está brincando em família, a gente está se divertindo, se distraindo e fazendo um jogo simples, né? Criança tem outros jogos também, jogos de encaixe, que vão ajudar na coordenação motora, né? Aqueles jogos tipo Lego, enfim, tem outras marcas, né? Os adultos, exercícios que trabalhem mais a parte dos músculos localizada, enfim, tem muita coisa, né? Que a gente pode fazer. Na internet, hoje, a gente acha muitos vídeos, né? E aí, claro, nós precisamos tomar cuidado para não queremos fazer coisas complexas, né? E corrermos o risco de nos machucarmos aí. Então, é importante a gente começar daquilo que é simples, né? Um alongamento, se você puder sair, uma caminhada, aumente a intensidade aos poucos dessa caminhada, para que o seu corpo vá se acostumando com isso, né? E a criança, ela é brincar, né? Ela é pular. A professora Patrícia, na segunda-feira, estava falando conosco, né, sobre esse brincar na escola, esse brincar na infância, a criança ter liberdade de expressar os sentimentos dela, e elas precisam disso. Muitas vezes a gente fica podando as crianças desse movimento, podando as crianças dessa liberdade, né? E eles têm essa necessidade, o corpo tem essa necessidade de se movimentar. O referencial curricular para a educação infantil, no movimento, ele fala que a criança, para ela ficar quieta, parada, estática em uma cadeira, ela faz, no caso, no ambiente escolar, né? Ela faz um esforço muito grande com o seu corpo para que ela fique naquela posição, o que impede ela de conseguir se concentrar na atividade que o professor está pedindo. Então, ela se esforça tanto para ficar quieta que ela não consegue desprender esforço para uma atividade intelectual ali que o professor está solicitando, porque o foco dela, o que é? É ficar quieta. Ela precisa ficar quieta para ela poder cumprir com o desenho, né? Enquanto que muitas vezes ela poderia estar fazendo o desenho em pé, sentada no chão, mas essa rigidez que a gente quer colocar a criança em casa e na escola
traz muito prejuízo para a saúde dela. Além desses itens aí que você colocou, né, como coisas básicas e que dá para fazer em espaços pequenos, vamos pensar em coisas, alguns desafios que a gente pode nos colocar e também para os nossos filhos na nossa casa. Um exemplo, e que pode nos motivar nesses 15 minutinhos por dia, quando você vê o que você já fez. Então, um exemplo, eu estava pensando hoje, né? Quando os meus filhos forem sentar para assistir televisão, a Maria Ângela colocou aí, bem grande, escreveu lá 15 minutos, né? Algo assim, não é? Que foi falado. Então, a gente colocar algumas sinalizações em casa. Então, perto do sofá, um exemplo, perto do sofá, antes de sentar, faça 10 polichinelo, um exemplo. Antes de sentar, faça uma corridinha de 20 segundos no lugar, né? Vai ser um desafio para os nossos filhos. Eles vão gostar, as crianças adoram, né, essa brincadeira em casa, né? Os meus filhos, eu vejo por eles, se deixar, eles vivem criando circuitos, atividades, brincadeiras, né, dentro de casa. Então, eles vão gostar. Vai nos ajudar a lembrar também, né, que nós precisamos nos exercitar. Então, no espelho do banheiro, né, antes de escovar o dente, estenda seus braços por 20 segundos. Espreguice de um lado, espreguice do outro. Então, algumas marcações na nossa casa, antes de algumas atividades, pode tanto estimular os nossos filhos, como a família como um todo, a ter uma interação que eles vão rir, eles vão gostar, eles vão achar engraçado, né? Ver a mãe dando uma corridinha ali de 20 segundos, ver o pai tentando fazer o polichinelo, ou eles mesmos. Então, cria um ambiente mais descontraído e, ao mesmo tempo, um ambiente que estimula, tá sempre lembrando de fazer atividade física. Bolinhas de papel amassado, né? Com um balde, a gente pode fazer brincadeira de acertar o alvo com as crianças, aumentando a distância, enfim, fazer de olhos fechados, jogar bolinha de costa, desafio, né, maior aí, jogar sem ver, né, de costas para o cesto, para o balde, para o que você tiver. Garrafa PET a gente pode usar para virar um boliche. Então, tem muitas coisas que são as propostas que hoje a gente tem feito para as crianças. Semanalmente, eu, como professora da rede estadual, tenho que enviar as atividades para os meus alunos. E eu tenho que pensar em coisas que eles sejam capazes de fazer. Não adianta querer inventar, né, muitas coisas. Eu tenho que pensar que tem criança que tem dificuldade com a internet. Então, nem sempre dá para eu ficar mandando um vídeo para ela assistir e fazer igual. Algumas vezes, sim. Mas eu tenho que pensar em outras estratégias também, né? Então, coisas que eu consiga explicar, em uma folha, né? Ou como nós usamos na escola, um blog, que eu consiga dar uma informação rápida, simples, e que a criança entenda, a família entenda, para que possa executar com ela. Então, nós hoje, a nossa cabeça fica girando em torno disso, em atividades que são simples, mas que são prazerosas para a criança, que ela vai estar em movimento ou se distraindo, brincando, né? Trabalhando aí, como nós falamos, dos jogos de raciocínio, mas vai ser um tempo dela se desligar, né? De toda essa preocupação, de todo esse medo, essa insegurança. Então, essas atividades são simples, né? Nós precisamos mesmo, acho que mais nos organizarmos nessa disposição para cumprir essas atividades, né? Nós temos aqui alunos, né? Vários alunos, né? Alunas. A gente vê... também, viu, Mara? Acho que nós temos meninas formadas aí também. Que bom, né? Que gostoso. A gente observa o quanto os pais, né, influenciam, são exemplos para os filhos, né? Então, um pai ativo fisicamente, vai interferir na vida
do seu filho, da sua criança. Mas nós também, como professoras, nós observamos o quanto as crianças podem e interferem na vida dos pais também, né? Então, por que eu perguntei sobre as alunas, né? Sobre os mais jovens? Porque são também fundamentais para desbloquear, para poder ajudar a motivar, a quebrar esse paradigma, quebrar esse preconceito da atividade física que muitas pessoas de uma idade um pouco mais avançada têm, porque viveram uma época em que a educação física tinha um caráter de militarista, um caráter de técnico, né? De fazer atividade, de fazer o esporte baseado na técnica, na performance, né? Coisa que hoje, graças a Deus, a gente tem uma outra visão, né? Uma outra formação de educação física na vida dos nossos alunos, né? É a educação física para todos, não para aqueles que são mais habilidosos, né? Aqueles que têm mais facilidade, mas sim para todos. Então, os alunos, né? As alunas, os mais jovens, eles acabam interferindo e ajudando os pais. Então, eu recebo vários retornos dos meus alunos que falam, professora, porque eu faço questão com eles de trabalhar o aquecimento antes das aulas, o alongamento, ensiná-los a diferença do que é aquecer, do que é o alongar, e como fazer, e eles vão aprendendo a fazer de tal maneira que eles vão para casa, incentivam os pais e me retornam, e falam, professora, minha mãe estava com uma dor tão grande aqui na lombar, eles não falam lombar, né? Falam aqui perto do bumbum, nas costas, e ela melhorou, ela se sentiu bem com aquele exercício que a professora deu, que você falou para eu explicar para ela. Então, para ver como os pais influenciam a nossa vida, né? Mas nós também podemos influenciar muito a vida e a qualidade de vida dos nossos pais, dos nossos familiares. Com certeza. Posso perguntar? Pode, claro, professor. Atividade doméstica vale? Se eu colocar, pedir para a criança ajudar a lavar o tapete, por exemplo, isso vale para atividade física? Então, integrar a criança dentro da atividade doméstica, desde que eu, claro, estabeleça algum tipo de critério para fazer com que ela se movimente mesmo, isso também valeria como esses 15 minutos diários? Quer que eu responda? Pode falar. Então, é bom, né? Ela está se exercitando, é melhor do que ela ficar comendo, sentada no sofá, assistindo televisão. Porém, então é melhor, né? É bom, é saudável que ela ajude. Porém, o benefício, sim, da atividade física, do exercício físico, para o emocional, que o lazer, que a prática prazerosa causa do brincar na criança, aí não atinge esse objetivo. Não sei se eu respondi. Nós temos também, desculpe, Escobar, respondeu? Não, só falei, respondeu. Ok. Nós temos também, né, nós misturamos muito atividade e exercício físico como se fosse a mesma coisa, né? E, na verdade, é reconhecido como exercício físico aquilo que a gente faz intencionalmente. Então, eu tenho intenção de caminhar 3 vezes por semana por 30 minutos. Né? Então, se eu faço uma prática intencionalmente por 3 vezes ou mais por semana, se enquadra em exercício físico. Atividade física seria isso, esse exemplo que você deu, Escobar, de ajudar, bater, varrer um tapete, lavar um tapete, subir e descer uma escada. Estou atrasada para pegar o ônibus, eu corro um pouquinho mais. Ao invés de eu andar de carro, eu vou andar 1 quilômetro a pé para pegar o ônibus mais para frente, ou ao invés de eu sair com o meu carro da minha casa para ir na padaria, eu vou a pé. Então, isso é atividade física. E tudo que você faz intencionalmente e com uma regularidade, aí se torna exercício físico.
certo? E aí o exercício físico ele vai tendo N possibilidades, né? Exercícios que são de caráter esportivo, tem pessoas que não se adequam a práticas esportivas, gostam mais de academia, gostam mais de dança e assim por diante. Bom? Eu quero aproveitar e desafiá-los aqui nesse tempo, como professora de educação física, eu falei para Rê, nós não podemos ficar só na teoria, na falação. Então, eu quero, vocês estão nos vendo, eu quero convidá-los, mesmo no primeiro momento sentado, mas abre e fecha a sua mão. Faça isso de forma intencional, como a professora Renata diz. Faça um círculo, circule as suas mãos, aí onde você está, prestando atenção na sua respiração, inspirando e soltando o ar. Volte para o outro lado, para cima e para baixo, as suas mãos. O seu braço, presta atenção no seu cotovelo, no movimento circular que você faz e na articulação que você está usando. Ó. Estende e flexiona. Estende e flexiona. Então, faça esse movimento circular no ombro. Onde você está mesmo? Quanto tempo nesse trabalho que a gente faz desgastante, diário, né, que a gente tem tido, quando você para prestar atenção no seu corpo, no seu pescoço, só quando ele grita, só quando ele reclama, só quando eu costumo falar para os meus alunos que quando a gente sente sede, quando a gente sente fome, quando a gente sente dor, o nosso corpo está gritando, né? Ele já deu sinais que ele não está legal, que ele está precisando de ajuda, de atenção, mas a gente não observou. E aí o corpo, então, ele grita. E agora eu quero te desafiar. É bem rapidinho, vai dar 2 minutinhos, pode ser? Quero desafiar e depois, num primeiro momento, você vai observar que a sua tendência é falar assim, eu não vou fazer, não. Eu não consigo. Ninguém vai ver. Eu tenho vergonha. Mas é legal se a gente abrisse. Eu tenho vergonha. Eu não tenho coordenação. Mas eu te desafio a fazer uma brincadeira bem simples e que depois você me conta a sensação. Como assim, algo assim, logo de cara você já percebe uma alegria, que é isso que é fundamental para a criança. O brincar para ela é algo essencial, é algo como o ar que nós respiramos, a criança precisa, né, desse estímulo para brincar. Então, eu te convido, você já fez aí a mão, o braço, o ombro, certo? Pescoço. Agora eu te convido a levantar um pouquinho, pode ser? Você aceita esse desafio? Você já ouviu uma musiquinha que fala assim? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvido, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Lembra? Sim. Entendeu? É facinho. Eu vou cantar e vou te convidar a experimentar, a fazer. Parece algo, é muito fácil, parece algo simples, mas eu quero que você depois compartilhe rapidamente como foi. Se foi fácil mesmo, se foi difícil, se você na hora de colocar a mão no olho pôs no nariz, na cabeça, como é que foi? Pode ser? Vamos lá? Todo mundo aí conseguiu ficar em pé? Eu vou cantar e vocês me ajudam aí a fazer, tá bom? Vamos lá, João Pedro e Maria?
Fica em pé e ajuda a mamãe a cantar. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvido, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvido, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E aí, deu? Sim, que delícia! Só esse joelho e pé. Só esse Foi joelho. muito bom levantar. Só esse joelho e pé. Joelho e pé já é para o corpo. Eu estou falando isso como uma pessoa que era ativa, entrou no sedentarismo e sabe falar na prática como o nosso corpo necessita de coisas básicas como joelho e pé, né? Faz toda a diferença para a nossa lombar, para o nosso músculo posterior da perna, para o nosso bem-estar. Então, parece sim, é uma coisa simples, como a professora Renata falou. É uma música que você coloca lá, que você busca no YouTube, põe lá na sua casa, 5 minutinhos, e segue o ritmo daquela música, no ritmo de cada um, no jeito de cada um. Isso já vai ser, além de uma interação tão gostosa com as crianças, com a família, você vai, aos pouquinhos, percebendo que você está ficando ativamente, fisicamente ativa, de uma maneira, assim, mais tranquila, de uma maneira menos penosa para alguns, né? Isso mesmo. E nós estamos, né, já avançamos no nosso tempo aqui, e tem mais uma coisa que nós gostaríamos de abordar. Depois de falarmos, resgatarmos, né, essa necessidade, essa importância da atividade, do exercício físico na nossa vida, principalmente na vida das crianças. Essa princesa que apareceu aí é a Maria Luísa. Os desafios também do voltarmos para a escola, né, do volta às aulas. Educação física é um espaço onde as crianças riem, correm, se abraçam, se empurram. E para voltarmos, né, para as nossas aulas de educação física, será um grande desafio. Na verdade, voltarmos para o ambiente escolar será um grande desafio, né? As medidas de segurança constantemente terão que ser reforçadas pelos adultos, né, para que as crianças percebam. E ainda assim, nós temos que ter consciência que elas não vão cumprir, né? Nem mesmo nós, acho que vamos conseguir cumpri-las. Então, a educação física, ela precisa ser muito bem pensada. É importante, né? Muitas crianças hoje estão desenvolvendo enxaquecas, doenças aí, né? Que estão se somando a esses medos, insegurança, esse tempo de isolamento, e isso... posteriormente nós teremos mais dados disso, né? Hoje o que nós temos é relato de pais, relato de amigos dos filhos nossos, que estão contando o que está acontecendo com as crianças, mas ainda não temos isso em dados, em números, né? Em pesquisa científica. Futuramente nós veremos esses estudos, mas ao mesmo tempo que eles precisam voltar para esse convívio social, o desafio que nós teremos. Muitas aqui são estagiárias, estagiários, outros são professores, como nós, da rede básica, da rede pública, no Escobar. O desafio que será voltar para a escola pública, onde nós não temos nem mesmo sabonete nas pias dos banheiros para as crianças higienizarem as mãos, e isso terá que ser providenciado. Então, muitos desafios. E a parte da educação física, né, para enxugar a mão. Papel toalha, né, ou cada um com a sua toalha. E na quadra, né, o material esportivo, o material das atividades, o material dos jogos,
terão que ser higienizados, o espaço, uma turma vai sair, outra vai chegar, então nós vamos precisar repensar tudo isso. E nesse momento, né, que a gente está chegando aqui, eu queria também que vocês conversassem conosco sobre essas preocupações, sobre essas angústias, né, que acredito que são dos pais, são dos professores, são dos profissionais da área da educação, né, e é a nossa preocupação também. E claro que a escola é um espaço que é necessário, né, e cada dia nós vemos mais a necessidade do professor, mais a necessidade do espaço escolar para o nosso convívio, mas nós temos todos esses desafios aí. E será que nós vamos, né, nos sair bem nessa volta ou não? Vamos melhorar algumas coisas, outras nós teremos, né, dificuldades. Como que as crianças vão voltar, né? Pensando nesses medos, nessas inseguranças. Nós já temos crianças na escola hoje com uma baixa autoestima muito grande, uma insegurança muito grande. Eles se intitulam, entre aspas, mas eles dizem isso para nós mesmos: eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou burro, professora. Como que eles vão voltar para a escola com toda essa pressão, com todas essas preocupações, né? E como nós íamos falar sobre o Covid, sobre esse tempo em casa de pandemia, achei que seria pertinente nós falarmos também sobre essa volta às aulas. E aí eu queria ouvir a professora Mara, a professora Escobar, a professora Maria Ângela, a Franciele, que está aqui, a Luciana, que já está lecionando, enfim, queria ouvir vocês. Eu tenho mais ou menos 250 crianças, divididas em 10 salas dentro da minha escola, e são de Fundamental 2, e eu sou professor de informática na sala de informática. Então, as crianças, inclusive, usam o equipamento e vão usar teclado, mouse. E agora, conforme você foi falando, Renata, eu fui pensando assim, meu Deus do céu, como é que vai ser higienizar todos os teclados, toda a sala para trocar de aula, para vir a próxima turma? Eu imagino isso dentro da quadra, por exemplo, que a bola é compartilhada por todos durante o jogo. E não dá para ficar lavando a mão ou fazer a atividade de luvas. Então, realmente, o desafio é muito grande de voltar, mas voltar de um outro jeito, né? Se reinventar dentro de uma condição que às vezes já era tão difícil, porque o tempo é muito limitado. Uma aula, no caso, vocês também são P2, né? Assim como eu, né? A gente que é especialista, a gente tem muito pouco tempo com a criança. E daí, então, a gente vai ter que organizar essa atividade de forma a sobrar tempo, abre aspas no sobrar, para que a gente possa higienizar materiais, para que a gente possa organizar toda essa questão para receber o próximo grupo. Gente, a nossa responsabilidade fica imensa e o desafio é enorme, 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 enorme. Estou aqui, eu tô aqui pensando como é que vai ser isso. Eu estou rezando pela vacina. Sim. Eu vejo, eu percebo e vejo, nós já estamos em agosto, praticamente, né? Vivemos um tempo muito difícil, que foi esse período de 4 meses aí, essa adaptação, né, à escola, a esse trabalho remoto, a essa vida nossa de trabalho remoto com as crianças na escola, né? Eu vejo assim que esse voltar, essa indecisão também que fica de um modo geral, né? Volta, não volta, em setembro dá para voltar, não dá ainda. E isso causa ainda mais um estresse, tanto para os professores, para os funcionários da escola, como para as famílias. Eu vejo assim, como professora, como mãe, na atual circunstância. E no momento que nós já chegamos em meados, né, final de julho, começo de agosto, falta muito pouco para o final do ano, né? Então, eu vejo que uma nova adaptação, um novo momento de voltar às aulas presencial ou de forma híbrida, né, utilizando as duas maneiras, remota e escola, só vai causar desgaste
mais estresse e nós não vamos conseguir nesse tempo alcançar a questão da melhora na questão do aprendizado, desse objetivo que a escola tem como espaço de convivência. Nós não vamos ter esse objetivo alcançado, porque nós querendo ou não, nós vamos ter que, somos obrigados a manter um distanciamento que não é possível com as crianças, a gente sabe a realidade, né? O tempo todo, a nossa angústia, eu me vejo, né? Eu já me angustio com as crianças que eu trabalho de 6 a 10 anos, né? O Fundamental 1. Eu me angustio com eles, que eles o tempo todo, é mão no chão, é mão no olho, na boca, no nariz, põe na boca. Então, toda essa situação para a gente lidar, né? Como o professor Escobar colocou aí, mas esse estresse, né, da doença, do vírus, de pessoas morrendo, ou seja, essa questão do voltar à aula, pensando no ganho da criança, no aprendizado e até mesmo no emocional, eu vejo que a gente não vai conseguir nesse tempo curto que falta para acabar o ano. Eu acho que esse ano realmente é um ano muito complexo para todos nós, né? E os calendários, as prefeituras, elas foram se reorganizando, cada uma da sua forma. É muito diferente, é muito diverso o jeito que cada rede, que cada município, que cada escola se adaptou a esse contexto. Então, a gente termina um 2020 em que a base comum curricular, a base nacional comum curricular, ela fica quebrada porque cada escola foi para um caminho diferente, para aquilo que podia. Cada rede fez aquilo que podia. Então, realmente, a gente tem um ano que eu acho que a gente precisa privilegiar os aprendizados em casa para as crianças, para que elas possam se exercitar dentro de casa, para que elas possam compreender os conteúdos dentro de casa, mas é um ano em que voltar para a escola realmente é um perigo de saúde pública, né? Eu dizia para as minhas crianças, vocês são igual o mosquitinho da dengue, vocês não morrem com a dengue, mas matam. Então, é muito sério isso, porque nesse momento de pandemia, se a gente colocar de volta as crianças dentro das salas de aula, a gente sabe que o movimento de pais levando as crianças para a escola, a convivência das crianças lá dentro, convivência com os adultos, em todo o movimento da escola, isso fica extremamente comprometido. Porque, afinal de contas, escola é vida, escola é contato físico, escola é contato emocional, presencial, pessoal. A gente não pode dissociar isso da instituição escola. A gente pode colocar isso, o aprendizado dentro da internet, como a gente está fazendo, tem se remodelado, né? Mas quando a gente fala de espaço escolar, é um espaço de gente lidando com gente. E daí, nesse caso, distanciamento social dentro da escola não cabe. Cabe dentro do banco, por exemplo, em que as pessoas ficam numa fila e elas vão utilizar um caixa eletrônico. Agora, na interação do dia a dia da escola, isso é muito distante. Desculpa, falei demais. Imagina, professor. Eu queria falar um pouquinho, Renata. Pode falar o nome para a gente... A Luciana, eu particularmente estou na educação infantil, então acho que é um pouco mais difícil ainda a educação infantil, porque a gente não tem como ficar, vamos dizer, o tempo todo você tem que estar controlando, não pode beijar, não pode abraçar, não pode isso, não pode aquilo. Aí pega a garrafinha do amigo, bebe na garrafinha do amigo, às vezes pega até a da professora e quer beber na garrafinha da professora. E eu acho que mais do que isso ainda, eu acho que é a insegurança na verdade, alguns que estão trabalhando e não... A realidade é que muitas professoras que estão sem trabalho estão trabalhando nas casas dessas crianças, né? Porque alguns pais estão trabalhando, né? Mas isso há uma grande diferença entre ter uma pessoa cuidando da criança em casa e ter a criança na escola, né?
e a insegurança dos pais mandando as crianças para a escola, né? Como que vai ficar, como que vai ser essa segurança dos pais? O meu tem 11 anos, e eu não sei se eu teria coragem de voltar, até porque a escola é grande, tem muitos alunos, ensino médio e tudo mais. Então, eu, como professora, eu penso pelo lado educacional, pedagógico e tal, e penso também como mãe, né? E é muito difícil. Então, assim, com criança pequena, então, eu acho que é muito mais difícil para os pais e mais difícil ainda para nós, professores, para a gente tentar controlar tudo isso na escola, né? Na hora do lanchinho mesmo, pega o lanche da mão do amigo, pega do pratinho do amigo e tá fazendo tudo isso. E nós também, vamos trabalhar de máscara? Vamos trabalhar sem máscara? As crianças vão usar máscara, não vão? Como que vai ser isso? E acho que ainda mais do que a gente tem mais se preocupar, eu fico... Tá cortando o seu áudio, Lu. A gente não vai poder estar dentro da sala de aula, né? Mas vai ter que ter um espaço mais aberto. Como que vai ser isso? Mas aí, nesse espaço aberto, como é que vai ser? Né? Então, tem muitas dúvidas ainda. Eu, particularmente, acredito que não vai voltar em setembro. Eu acredito que não vai, porque a escola particular é uma coisa, é uma realidade, e a escola pública é outra realidade. Mesmo assim, mas eles estão pensando no lado mais liberal. E aí são realidades totalmente diferentes, né? A escola pública da escola particular, mas a finalidade é a mesma. Então, assim, são crianças, são pais, são avós que estão em contato com essas crianças, né? Então, eu acho que é uma discussão bem complexa mesmo, e não acho que não esse ano nós vamos voltar para a escola em setembro. Não tá vamos, então assim, seu áudio, Lu. Eu acredito que Oi, Rê. Oi, melhorou. É que o áudio da Luciana tá cortando, né? E não deu para ouvir o finalzinho. O Escobar falou na escola, sem essa socialização, esse brincar, trocar lanche, pegar batom da amiguinha, o lápis, a borracha emprestado, vai deixar de ser escola, né? Vai ficar preocupada com uma parte, que é a aprendizagem, mas vai deixar outros aspectos, e acho que nesse ponto pode gerar uma ansiedade nas nossas crianças, principalmente, né, as de idade aí, educação infantil e ensino fundamental. Claro que para voltarmos, não voltaríamos com todos os alunos, com o mesmo número, então teríamos também aí um estresse dos professores trabalhando de duas maneiras, não é? Os desafios serão muitos, né? E as realidades de países, de cidades são diferentes, até mesmo de instituições, né? Como nós falamos aqui, a pública e a privada. Eu vi uma pesquisa da Nova Zelândia e antes de retomarem as aulas, eles passaram por um período grande de lockdown. E depois de um grande período de lockdown, eles retomaram as aulas. E os pais estavam cientes de que a escola tentaria as medidas de segurança, mas que não conseguiria manter as crianças nesse distanciamento, porque a escola é um espaço da criança ter a liberdade dela, diferente, né? Ali ela não está com um pai responsável ali, tem outros responsáveis, mas o comportamento dela na escola acaba sendo diferente, né? Então, os pais estavam cientes, mas é uma outra realidade, é um outro país, é um outro, né? Outro contexto. Para nós, eu acho que seria um grande desafio, em cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu espaço. O professor Escobar na sala de informática, nós no espaço da quadra,
a professora Luciana na sala com a educação infantil, outros professores com crianças de primeiro, segundo, terceiro ano, adolescentes, né? Cada um vai vivenciar os seus desafios aí. Se a gente for bem sincero e honesto, né, na atual situação, não há possibilidade, não haveria possibilidade desse retorno, né? Como a professora Luciana colocou, a questão da educação infantil, acaba sendo bem similar com a educação física na questão da interação, né, do corpo a corpo ali. Que educação infantil não tem como você dizer para ele, não encosta no amiguinho, não gruda o amiguinho, né? Então, eu penso que, para encerrar também a minha fala, né, eu penso que nós estamos vivendo um tempo que não adianta só ter a flexibilidade do cumprimento dos 200 dias letivos, né? Nós, em diferentes realidades, pública ou particular, nós precisamos pensar que são vidas, né? São crianças, são vidas. E que o que é mais importante, né? É cumprir um conteúdo, né? Ou a flexibilização também desse conteúdo, dessa grade curricular, né? O que é mais importante, né? A vida das crianças, a saúde pública de um modo geral, né? Ou esse cumprir de conteúdos de modo formal? Porque tem várias maneiras que nós podemos pensar em questão de flexibilização, né? Não só dos 200 dias letivos, mas de atividades remotas, motivadas em casa, e que essa criança pode ter um crescimento e um desenvolvimento, né? Para além, né, do pensar somente na questão curricular, no cumprimento das aprendizagens, dos ensino-aprendizagem relacionada ao nosso currículo, aquilo que nós temos que dar conta no ano, né? Pensando que as vidas são mais importantes, né? E sim que nós devemos pensar, né, como política, como governo, como escolas, nós precisamos pensar sim em planejar, né, penso eu, de planejar esse retorno, como correr atrás desse prejuízo, estruturar esse retorno, essa volta às aulas, esse cumprimento no ano de 2021, né? E não deixar, né, o negócio rolar, mas pensar em ações estruturadas na escola, no planejamento governamental, né, na sociedade, para que esses alunos sejam alcançados, né? E aí tem diferentes maneiras que a gente, como educação, como governo, a gente pode, né, e tem condições de pensar para tirar esse déficit, né, essa situação desse ano. Mais alguém gostaria de falar, de trazer alguma colocação nesse ponto? Só para finalizar, que acho que foi a minha fala que cortou, Renata e Mara, eu disse assim, se nós voltarmos realmente, né, o que nós vamos recuando? Não adianta a gente pensar, é o que a Mara falou, a gente pensar só no pedagógico, não é o momento, né? Não é esse o momento, né? O pedagógico a gente recupera depois, com certeza. Nós, como que vamos ter que ter essa consciência, esse planejamento e de recuperar o que foi perdido esse ano, né? E as crianças são capazes de recuperar isso, sim, em um ano. Elas são muito capazes, né? Então, assim, eu acho que agora seria o momento de pensar numa retomada, mas, assim, essa retomada esse ano ainda seria como que eu podia dizer? Seria
não seria nem bom para as crianças, né? E nem para os professores. E o que a gente ia recuperar nesse ano? A gente não tem como recuperar esse ano, porque já foi muito tempo, né? E a gente tem pouco tempo para acabar, essa que é a verdade. Então, acho que é isso. Isso mesmo. Obrigada, Lu. Obrigada, Escobar, né, pela contribuição também. A gente deixou aqui, né, esses questionamentos, porque eles fazem parte deste momento agora, né, de pensar em voltar ou não voltar, né? Os governos estão discutindo, estão fazendo aí os seus planejamentos, mas nós precisamos, né, refletir e pensar de maneira crítica sobre isso, sim. Mas o nosso foco principal nem era esse no final, era mesmo trazer para vocês uma proposta de atividades simples, de coisas simples que poderíamos e podemos fazer em nossa casa, valorizarmos o brincar, darmos risada, inventarmos brincadeiras para que as crianças se mantenham saudáveis, física e emocionalmente, né? O desenvolvimento delas não seja prejudicado nesse aspecto. Né? E possibilidades existem, nós aqui precisamos criar algumas, pensar, copiar outras, mas é isso que a gente queria, né, nesse tempo aqui, discutir, trazer para vocês. Espero que a gente tenha contribuído com essas ideias ou com essa reflexão. A nossa proposta era essa, né? Claro que gostaríamos de estar fazendo um debate ao vivo, vendo vocês, vendo todo mundo lá no cabeça, ombro, joelho e pé, mas por hoje é o que temos para hoje, não é isso, Escobar? Escobar que diz, é o que temos para hoje. Então, nós esperamos que tenhamos contribuído um pouco com vocês, né? Como mães, pais, professores, educadores, enfim. A gente agradece a oportunidade da Faculdade de Sorocaba de nos permitir esse espaço aqui. Obrigada, professor Ivanilson, pela oportunidade. Professora Maria Ângela? Isso, eu quero agradecer muito a professora Mara, a professora Renata, por esse tempo que estivemos aqui. Queremos mais, porque essa reflexão sobre as atividades com o nosso corpo, atividade com a nossa família nesse tempo tão difícil, como foi importante. Então, eu agradeço muito tudo que vocês compartilharam hoje conosco aqui nessa live. Acredito que nossas casas vão ficar assim cheias de bilhetes, de informações, tá? Cuida aí bem do seu corpo, cuida bem da família. Então, agradeço muito tudo que vocês compartilharam hoje conosco. E essa última reflexão, realmente, vamos pedir a Deus sabedoria para os nossos governantes, porque é muito preocupante se tivermos que voltar, tá? Eu concordo com todos vocês que falaram, melhor deixar para 2021, o tempo a gente consegue correr atrás, mas se acontecer algo de voltar antes da hora, as escolas não estão preparadas, não tem todo o material, né, necessário, pode acontecer até tragédias. Então, nós somos pessoas de fé, vamos pedir a Deus sabedoria para os governantes, porque o que eles determinarem, nós vamos precisar realizar, nós sabemos disso. Então, vamos orar nesse sentido, né, de pedir sabedoria para eles, que eles saibam esperar. E vamos seguir com o ensino remoto, até as atividades físicas, como vocês, duas professoras, estão aí trabalhando também, né, no remoto, a gente sabe que é possível. Então, foi, assim, uma live muito importante para nós. Acredito que quem participou hoje aqui gostou muito. Essa live a gente está gravando para poder compartilhar no canal da faculdade, então quem não pôde estar aqui hoje vai poder assistir depois. Então, agradeço muito, viu, Renata? E, olha, você, como disse no começo, né, que a gente teve que insistir, mostrar que ia dar certo, deu muito certo, e quero ver você com a sua irmã Mara mais vezes aqui conosco, compartilhando, tá bom? Deus abençoe vocês.
Amém. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estamos à disposição. É um desafio, sim, para nós, né? O meio tecnológico. Mas foi riquíssimo, viu, Mara e Renata? Depois vocês vão assistir, né? Porque está sendo gravado, aí vocês vão ver. Porque às vezes quando a gente está assim, não dá para sentir muito, né? Mas por isso que a gente grava também, para que vocês possam também estar assistindo, tá? Agradeço todos os alunos, professores, o diretor, todos que estão participando conosco. E amanhã nós temos outra live com o diretor Ivanilson e o professor Buni. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês, nós agradecemos. Palmas para vocês que participaram conosco. Foi muito bom. Que contribuíram com os recadinhos aqui. Muito obrigada, Deus abençoe. Tá, boa noite. Tchau, tchau para todos. Tchau.